não poste por visualizações, mas poste por pessoas. Eu tenho que te falar isso, porque às vezes quando a gente tá postando no YouTube, tá querendo encarar isso aqui como um trabalho, a gente começa a entrar por um lado muito obscuro, que é justamente o que a gente não deve fazer, encarar os números das métricas como números e não como pessoas. E parece um papinho meio furado, né? Eu sei, mas quando eu comecei a perceber isso, eu entendi por que que tem gente que tem canal pequeno, mas que os vídeos, todos eles têm muitos comentários. Todos os vídeos que aquela pessoa posta têm bastante engajamento e as pessoas se identificam muito com as pessoas, com esses criadores de conteúdo que ainda são pequenos. E automaticamente, né, essa comunidade vai se fortalecendo cada vez mais e vai crescendo muito rápido. Tem alguns canais em específico que eu tenho observado, né, que eu tenho acompanhado, que são canais pequenos que eu vi crescendo mesmo. E claro que eles já tinham começado, né, quando eu comecei esse canal aqui, mas que ainda era um canal recente, que também estava postando vídeo. Eu vi que também estava testando formato, eu vi que estava testando thumb, eu vi que estava testando várias coisas. Então eu percebi que aquela pessoa também era um criador de conteúdo que estava ali começando, né? Só que a diferença desses canais que eu tô falando que eu tava acompanhando, que agora já estão monetizados, já estão bombados e tipo assim, em questão de semanas, para os criadores de conteúdo que estão tipo meio que patinando, é que esses criadores de conteúdo que realmente eles conversam com a câmera, eu percebo que a conexão é tão forte, mas eu também percebo a diferença é que esses criadores, mesmo que pequenos, né, e que cresceram muito rápido no YouTube, eles fazem as pessoas quererem comentar nos vídeos deles, porque eles conversam com essas pessoas, né, do vídeo e tal, como se não fosse uma câmera, mas que fosse realmente uma pessoa de fato. E a gente sente isso quando a gente assiste o vídeo. Então, dá muita diferença para quando você começa a assistir um vídeo de um criador de conteúdo que também tá começando, mas que, tipo assim, você percebe que é muito genérico ou que tá usando, tipo, exemplos muito chat GPT, sabe? Muito superficial, isso que eu quero dizer. Que não é, tipo assim, a pessoa sendo totalmente transparente, totalmente sincera com você, e aí não causa aquela conexão. Tipo, você não tem uma certa afinidade com a pessoa, você não se identifica, porque realmente você percebe que tem uma barreira. E essa barreira provavelmente é isso. Esse criador de conteúdo que não consegue romper e o criador de conteúdo que começou também, às vezes a mesma época, tal, mas que os vídeos, mesmo que ainda sem ser nenhum estourado, mas tem muitos comentários, muitas curtidas, gente, tipo, dando apoio, olha, você vai crescer muito, você vai longe, nunca pare, não sei o quê. Esses comentários, eles vêm porque as pessoas percebem verdade naquele criador de conteúdo, e isso só acontece porque o criador de conteúdo, quando a gente tá desse lado da câmera, quando a gente tá desse lado do vídeo, né, e não do lado de quem tá assistindo, a gente precisa ser sincera, a gente precisa falar como a gente conversa com uma pessoa normalmente, a gente tem que olhar para essa câmera que eu tô olhando agora e eu tenho que enxergar você do outro lado. Então eu tenho, o que que eu faço geralmente, tá? Eu penso que eu tô falando com a amiga. E eu acho que isso me ajuda bastante, porque eu consigo gesticular como eu faço, né? Tipo, na minha vida mesmo. Claro que às vezes a gente ainda fica um pouco travado. Por exemplo, aqui eu percebo quando eu assisto os meus vídeos, eu percebo que eu sou um pouco mais séria. Porque eu não sou tão séria assim, pessoalmente, tal, conversando. Geralmente eu solto alguma piada, eu falo alguma coisa, mas eu percebo que isso também é um pouco de prática. Eu acho que a gente vai se tornando cada vez mais autêntica, mais transparente, mais gente como a gente é de verdade na câmera, quando você vai pegando aquela afinidade com a câmera também. Porque é um exercício difícil você olhar para uma câmera e você imaginar que é uma amiga sua, uma pessoa. Tipo, beleza, a teoria é essa, você tem que fazer isso, mas o fazer que pega, né? Só que eu acho que a gente precisa entender sempre que isso aqui tem que ter um propósito maior do que só viver de YouTube, por exemplo, ou só fazer um vídeo viralizar. Tipo, você tem que ter um porquê, você tem que ter como que eu posso dizer? Você tem que ter algum objetivo de ganhos coletivos para que faça sentido.
para você também continuar fazendo, porque vão ter dias que você não vai querer fazer igual hoje. Hoje eu não queria de verdade gravar, não queria. Mas como eu me comprometi a trazer vídeo para cá todos os dias, eu preciso gravar. Não tem a possibilidade de não fazer. Então, eu encarei e fiz, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um porquê por trás. Porque eu quero documentar minha jornada e ajudar quem também está começando no YouTube. Então, esse propósito maior que me impulsiona quando eu tô com preguiça, quando eu, tipo, quero me boicotar, entendeu? E eu acho que eu já passei dessa fase de encarar os números como números, mas entender que são pessoas. Tipo assim, se são duas visualizações vendo seu vídeo, não é só duas visualizações, são duas pessoas. É como se você estivesse numa sala conversando com duas pessoas e você tá ensinando essas pessoas como que, né, você vai fazer aquilo ali e tal, enfim, o conteúdo do seu vídeo. E a mesma coisa com 50 visualizações. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, caramba, eu me pego, tipo, chateada, porque eu postei o vídeo, deu maior trabalhão pra gravar e tal. E eu postei o vídeo e deu 50 visualizações. Mas peraí, 50 visualizações é como se eu estivesse dando uma mini palestra ali, vamos dizer assim, né? Porque é 50 pessoas assistindo um vídeo meu, assistindo o que eu tô falando. Então, é muita coisa. E a internet, ela tirou um pouco desse senso da gente, né? De tipo assim, a gente não entende que aqueles números são pessoas e cada número daquele é uma pessoa totalmente, num lugar totalmente diferente de um lugar para o outro. Tipo, às vezes pode ser que tenha uma pessoa que tá te acompanhando que seja lá da China, entendeu? E a outra pessoa seja lá do Japão. Tipo assim, é muito doido. E quando a gente começa a encarar dessa forma, fica mais leve o processo, porque daí você começa a realmente pensar, não, peraí, são pessoas, esses números são pessoas, então eu preciso conversar com elas como eu converso com as pessoas na minha vida real. E aí, automaticamente, esse exercício de você olhar para a câmera como se fosse uma amiga sua, para você conseguir ser você, né, o máximo possível, o mais próximo de você, fora das câmeras, começa a ser mais natural também, sabe? Porque daí você já entendeu que não são números. E eu acho que a gente que tá criando conteúdo, assim, a gente tem que testar sim, tem que olhar as métricas e tudo. Mas eu acho que não tem que ser algo que você vai se prender, sabe? Nesse começo. Porque ficar olhando métrica toda hora também te deixa ansiosa, né? Ansioso. Você ficar só, tipo assim, vendo o seu processo e vendo que ele é demorado, porque realmente o YouTube é passinho de formiguinha, não dá pra gente, tipo assim, querer que aconteça tudo da noite pro dia, porque a internet trouxe o marketing, né, na verdade, assim, digital e tal, ele trouxe essa sensação pra todo mundo de que é da noite pro dia, mas na verdade não é, a gente sabe que não. Até para as pessoas que a gente vê e acha que pra ela foi da noite pro dia, não foi, porque os bastidores ninguém sabe, né? Então, que nesse vídeo você possa sair daqui entendendo isso, sabe? Que não olha para os vídeos que você está fazendo, para o seu YouTube Studio e fique olhando e pensando em números, sabe? Faça pensando nas pessoas que estão assistindo o seu vídeo, porque não são visualizações, são pessoas, tá bom? Se você conseguir falar com essas pessoas, entender que são pessoas, você vai passar a sua verdade, você vai passar autenticidade, você vai passar confiança e automaticamente a pessoa que está assistindo, ela entende de volta, ela se identifica e aí existe uma conexão de verdade. E aí, se tem conexão, cria uma audiência. Se você tem uma audiência, você tem recorrência e automaticamente sua monetização vai vir por consequência. Entendeu? Então, eu espero que você comece a fazer dessa forma, que eu tenho certeza que o jogo vai virar por aí. Assim como a gente tá tentando por aqui, você também vai tentar por aí e vamos ter sucesso, porque a gente não vai desistir, não é mesmo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, porque é muito importante pra mim, como você pode ver, né? E curte o vídeo e deixa aqui nos comentários também o que que é o que mais te trava, tipo assim, o que mais te trava dentro da criação de conteúdo, dentro dessa jornada que você também tá, de trabalhar com o YouTube, de gravar vídeo pro YouTube e tudo mais, tá bom? Espero ler, eu amo ler comentários. Então, eu vou ficar ansiosa aqui pra ler tudo que vocês vão comentar. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.